Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Zona Interativa. Neste vídeo falaremos Top 5, os maiores rios do mundo. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Se inscrevam e deixem seus likes. Os rios são uma das mais importantes fontes de água doce do mundo e desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico e na sobrevivência das espécies animais e vegetais que dependem deles. Além disso, muitos rios são importantes para a economia e o bem-estar humano, fornecendo água para o consumo, irrigação, produção de energia hidrelétrica e transporte. Os 5 maiores rios do mundo têm uma importância ainda mais relevante, sendo responsáveis por uma grande quantidade de água doce disponível no planeta e atravessando diversas paisagens e ecossistemas únicos em diferentes partes do globo. Neste vídeo, exploraremos as características, curiosidades e informações gerais sobre esses rios, incluindo onde se localizam, seus países de origem e deságua, suas vazões de água, e as espécies de animais e vegetais que habitam suas águas. Aviso: o rio Amazonas é considerado o maior rio do mundo em termos de volume de água. Ele despeja cerca de 209 mil metros cúbicos de água por segundo no Oceano Atlântico. Já o rio Nilo é o rio mais longo do mundo, com cerca de 6.650 quilômetros de comprimento. Embora seja um rio muito importante e influente em termos históricos e culturais, seu volume de água é relativamente menor em comparação ao rio Amazonas. E neste vídeo iremos abordar os maiores rios do mundo, em termos de volume de água transportada. Top 5. Rio Ganges-Brahmaputra. O rio Ganges-Brahmaputra é um dos rios mais importantes da Ásia, com características notáveis. O rio Ganges-Brahmaputra tem sua origem no Himalaia, na região do Tibete. O Ganges flui para o sudeste através do norte da Índia e Bangladesh, enquanto o Brahmaputra flui para o sudoeste através do Tibete, Índia e Bangladesh. Eles se juntam para formar o delta do Ganges-Brahmaputra, que deságua no Golfo de Bengala. Com um comprimento total de cerca de 3.600 quilômetros, o Ganges é o maior rio da Índia e o terceiro maior do mundo. O Brahmaputra tem um comprimento de cerca de 2.900 quilômetros. A largura média do rio é de cerca de 2,5 quilômetros e a profundidade média é de cerca de 16 metros. O fluxo médio de água é estimado em cerca de 38 mil metros cúbicos por segundo. O Ganges-Brahmaputra é um rio sagrado para os hindus, e a região em torno dele tem uma história rica em cultura e religião. A bacia hidrográfica do rio cobre uma área de cerca de 1,7 milhões de quilômetros quadrados, incluindo partes do Nepal, Butão, Tibete, Índia e Bangladesh. A região do delta do Ganges-Brahmaputra é o lar de uma grande variedade de espécies de animais, incluindo tigres de Bengala, elefantes indianos, crocodilos de água doce e várias espécies de macacos e pássaros. O rio também é lar de várias espécies de peixes, incluindo carpa, peixe-gato e peixe-espada. O delta do Ganges-Brahmaputra é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, com mais de 130 milhões de pessoas vivendo na região. O rio é vital para a agricultura, pesca e transporte na região, mas também enfrenta problemas significativos relacionados à poluição, erosão e mudanças climáticas. O sistema fluvial Ganges-Brahmaputra é o quinto maior rio do mundo em termos de água transportada, com cerca de 650 bilhões de metros cúbicos de água por ano. Ele flui pela Índia, Bangladesh e China. Top 4. Rio Paraná. O rio Paraná é um rio importante da América do Sul, com várias características notáveis. Nasce na Serra do Mar, no estado de São Paulo, Brasil, e flui para o sul, passando pela região sul do país. Depois, serve como fronteira natural entre o Paraguai e a Argentina e flui em direção ao nordeste, até se juntar ao rio Paraguai para formar o Rio da Prata, que deságua no Oceano Atlântico. Tem um comprimento de aproximadamente 4.880 km e uma largura média de 1,5 km. A profundidade média do rio é de cerca de 40 metros, mas pode atingir até 90 metros em alguns pontos. O rio Paraná é alimentado por várias fontes de água, incluindo o rio Iguaçu, o rio Paranaíba e o rio Tietê.
Em média, o Rio Paraná tem um fluxo de água de cerca de 17 mil metros cúbicos por segundo. A bacia do Rio Paraná abrange uma grande área geográfica, incluindo partes do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A bacia tem uma área total de aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados. O Rio Paraná é o lar de uma grande variedade de espécies de animais, incluindo peixes como o dourado, o pacu e o surubim. Também é um importante habitat para aves aquáticas, como garças, cegonhas e pelicanos. Outras espécies encontradas na região incluem capivaras, jacarés, lontras e macacos. O Rio Paraná é o quarto maior rio do mundo em termos de água transportada, com cerca de 785 bilhões de metros cúbicos de água por ano. Ele flui pela América do Sul, através do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Top 3. Rio Yangtze. O Rio Yangtze, também conhecido como Rio Azul, é o maior rio da Ásia e o terceiro maior do mundo. Nasce na Cordilheira de Tangula, no Planalto Tibetano, e flui por cerca de 6.300 quilômetros até desaguar no Mar da China Oriental, próximo a Xangai, na China. Passa por várias províncias e regiões autônomas da China, incluindo o Tibete, Qinghai, Sichuan, Yunnan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi e Jiangsu. É um rio relativamente profundo, com profundidade média de cerca de 45 metros e profundidade máxima de cerca de 100 metros em alguns trechos. Tem um comprimento total de cerca de 6.300 quilômetros, tornando-o o terceiro rio mais longo do mundo. Sua largura pode variar ao longo de seu curso, mas pode chegar a mais de 3 quilômetros em alguns trechos. O fluxo médio de água do Yangtze é de cerca de 30.166 metros cúbicos por segundo. O rio Yangtze é também conhecido por sua rica biodiversidade, que inclui diversas espécies de animais, como baijis, golfinhos de rio chineses, peixes, como o esturjão chinês e o peixe-gato chinês, várias espécies de aves, como garças e cegonhas, primatas, como o macaco de nariz arrebitado dourado e o macaco dourado. Infelizmente, muitas das espécies de animais que habitavam o rio estão ameaçadas ou em perigo de extinção, devido à poluição, à perda de habitat e à construção de barragens hidrelétricas. O rio Yangtze é o terceiro maior rio do mundo em termos de água transportada, com cerca de 1 trilhão de metros cúbicos de água por ano. Top 2. Rio Congo. O rio Congo é um dos maiores rios da África e do mundo, com cerca de 4.700 quilômetros de comprimento. Nasce nas montanhas de Mitumba, na República Democrática do Congo. Passa por 9 países da África Central, República Democrática do Congo, República do Congo, Angola, Zâmbia, Tanzânia, Burundi, Ruanda, Camarões e República Centro-Africana. Deságua no Oceano Atlântico, formando um amplo estuário. Sua profundidade média é de cerca de 220 metros, mas pode chegar a mais de 700 metros em alguns trechos. A largura do rio varia ao longo de seu curso, mas pode chegar a mais de 10 quilômetros em alguns trechos. O fluxo médio de água do Congo é de cerca de 41 mil metros cúbicos por segundo, tornando-o o segundo maior rio do mundo em termos de volume de água. O rio Congo é conhecido por sua rica biodiversidade, que inclui diversas espécies de animais, como peixes, como o bagre-tigre, o peixe elétrico e o peixe-gato. Répteis, como o crocodilo do Nilo e a cobra de água. Mamíferos, como o gorila, o hipopótamo e o elefante africano. Aves, como a garça real e o pelicano africano. No entanto, a exploração comercial de recursos naturais, como madeira e minérios, tem causado danos ambientais ao longo do curso do rio. Além disso, a caça e a pesca predatórias também ameaçam a biodiversidade da região. O rio Congo é o segundo maior rio do mundo em termos de água transportada, com cerca de 1,25 trilhões de metros cúbicos de água por ano. Top 1. Rio Amazonas. O rio Amazonas é um dos rios mais longos e caudalosos do mundo. Nasce nos Andes peruanos, na Cordilheira das Neves, e flui por cerca de 6.400 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico, na região norte do Brasil. Passa por vários países, incluindo Peru,
Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. É um rio com profundidade média de cerca de 20 metros, mas pode chegar a ter profundidades máximas de mais de 100 metros em alguns trechos. Tem um comprimento total de cerca de 6.400 quilômetros, tornando-o o segundo rio mais longo do mundo, após o Nilo. Sua largura pode variar ao longo do seu curso, mas pode chegar a mais de 11 quilômetros em alguns trechos. O fluxo médio de água do Amazonas é de cerca de 209 mil metros cúbicos por segundo, tornando-o o rio mais caudaloso do mundo. O rio Amazonas é também conhecido por sua rica biodiversidade, que inclui diversas espécies de animais, como botos cor-de-rosa, peixes, como o pirarucu e o tambaqui, várias espécies de aves, como papagaios e araras, primatas, como o macaco-aranha e o mico-leão dourado, felinos, como a onça-pintada e a onça-parda. Esses animais são encontrados em uma das maiores florestas tropicais do mundo, a Floresta Amazônica, que é alimentada pelas águas do rio Amazonas. O rio Amazonas é o maior rio do mundo em termos de água transportada, com cerca de 6,5 trilhões de metros cúbicos de água por ano. Obrigado por ter assistido até o final. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Se inscrevam e deixem seus likes.